Eu passei por alguns momentos muito difíceis na minha vida. E um deles foi quando meu pai morreu aos 51 anos de idade. Meu pai morreu aos 51 anos de idade, vítima de um acidente de automóvel. O carro bateu assim de frente com o outro quando ele ia para uma igreja. Meu pai era pastor, ia para uma escola bíblica. Meu pai quebrou o pescoço e morreu. Infelizmente, a liderança da igreja não soube lidar com a morte do meu pai e trataram a minha mãe como uma leprosa, trataram a família do pastor como leprosos, nos despejaram da casa depois de um mês, se vira. Por isso, pastor, deixa eu dar um conselho para você. Trabalhe planejando o seu futuro. Porque, infelizmente, existe uma verdade. Boa parte das igrejas só te dá valor enquanto você está produzindo. O dia em que você não puder mais produzir, algumas igrejas te descarta como uma laranja que já deu todo o seu suco necessário e você vai ser só um bagaço. Fico preocupado quando um pastor está com 50 anos, 60 anos, não tem uma casa para morar. Fico preocupado. Se ele morrer, a viúva vai depender de cesta básica. Fico preocupado. O pastor precisa entender que uma vida sem planejamento não é uma vida responsável. Planejar é uma questão de prudência, sabedoria e inteligência. Então pense na sua família, pense na sua saúde, pense no futuro da sua família. Da sua família. Meu pai não teve essa preocupação, porque quando ele morre, então minha mãe ficou sem assistência, família grande, e até hoje quem cuida da minha mãe somos nós. Até hoje quem paga o convênio da minha mãe somos nós. Meu pai, tudo que tinha, vendeu e colocou na igreja. E quando ele morreu, a igreja não pagou o caixão dele. Não pagou. E o seguro pequeno que minha mãe recebeu, falaram que meu pai tinha roubado a igreja. Alguém viu um extrato, que era um seguro do Bradesco, e não verificou por que aquele dinheiro estava ali, e falou que meu pai tinha roubado a igreja. Na verdade, era um pequeno seguro que o Bradesco, seguro de vida que o Bradesco tinha pagado para minha mãe. Isso me feriu bastante e eu passei uns 2, 3 anos desviado. Sem querer ouvir palavra de igreja nem pastor. Mas até que um pastor consciente, pastor João da Silva Gonçalves, me encontrou. Encontrou minha mãe, foi na minha casa, eu estava recém-casado, e aí ele me abraçou minha esposa, falou: não, José, você vai voltar para casa. Você tem um chamado, você é um menino bom, você vai voltar para casa. Ele me levou para a igreja de volta. E eu cheguei na igreja e falei: não quero me envolver mais com nada. Quero ser apenas um salvo em Cristo Jesus. Mas quem tem uma visão, quem tem um chamado, quem tem uma vocação, não tem como, ainda que esteja na barriga de um grande peixe, no fundo do mar, Deus te encontra. Aí eu me lembro que eu estava na igreja e eu via a escola dominical patinando. Pô, eu já fui superintendente de escola dominical, vou ajudar esse pessoal. Aí eu via o pessoal, o grupo de jovens patinando, falei: eu tenho que ajudar esse pessoal. Tenho que ajudar. Só sei que um dia eu estava lá em casa, ainda bem me recuperando, mas não querendo me envolver muito, chegou o pastor Antônio Campas para me contar uma visão. E ele disse: Josué, eu estava em casa orando, e esse cara, muita oração, estava orando. De repente, eu passei assim por uma má dorma, sabe aquela coisa que você dorme, não dorme? E tive uma visão. Eu vi uma árvore incandescente, cheia de luz. E essa árvore ia crescendo. E essa árvore ia crescendo, muita luz, ia crescendo, cobriu Santo André, onde eu morava. Daqui a pouco São Caetano, São Bernardo, Utinga. Daqui a pouco cobriu parte de São Paulo, Mauá. E foi cobrindo, de repente cobriu um espaço tão gigante que eu não enxergava mais. No meio daquela visão linda,
Eu perguntei, Deus, o que é isso? Deus falou assim para mim, Josué, este é o ministério de Josué Gonçalves. Vai à casa dele, compartilha com ele esta visão, coloca ele do seu lado e derrama a sua vida na vida dele, porque eu vou usá-lo para louvor da minha glória nesta nação e em outras. Eu não era nem diácono. Quem é que tem uma visão? Quem é que tem uma palavra de Deus aqui? Levante a mão assim. Você tem uma palavra de Deus? Hoje, eu não tenho dúvida. Deus vai tornar viva esta palavra como nunca na sua vida. E aquilo que Ele fala, Ele é poderoso o suficiente para fazer cumprir. Hoje, quando eu encontro o Campas, ele sempre me beija. Ele me abraça, ele me beija, ele fala, ele me chama de Jô. Jô, o que Deus fez, cara? O que Deus fez, cara? Que coisa linda, meu. E é interessante que o líder, ele é uma plataforma de lançamento. Ele celebra o líder que foi mais longe do que ele. Preste atenção nisso, por favor. Eu ia pregar, o Campas falava, prega no meu lugar. Eu ia num congresso com ele, ele falava, pastor, assim, não, quem vai pregar é o Josué, prega para o que eu. Eu ia no rádio, ele falava, não, quem vai falar aqui hoje é o Josué. Esse cara me lançou. Esse cara me projetou. Outro dia alguém falou assim para mim, ô Josué, qual é o seu sentimento? Você não fica meio assim de ver o seu filho pregando mais do que você? Ô Josué, você não fica meio assim porque o Douglas hoje, você tem 1.600.000 seguidores, o Douglas passou de 2 milhões, pô. Você não fica meio assim? Eu falo, mas quem treinou ele? Vamos aplaudir ao Senhor por isso. Mas quem treinou ele, pô? Líder treina os seus liderados para ir mais longe do que ele, senão ele não é um bom líder. Eu vibro, pastor Felipe prega aqui, eu vibro quando eu vejo o pastor Felipe pregando. Gilmar prega aqui, eu vibro quando eu vejo o Gilmar pregando. O Douglas vem aqui, quando ele vai vir encerrar a nossa conferência, nossa mentoria, eu vibro quando eu vejo um liderado pregando e muitas vezes melhor do que eu. Eu não estou treinando gente para ser pior do que eu, pô. Eu estou treinando gente para ir mais longe do que eu. Amém, querido? Isso é a visão. Então presta atenção. Agora, por que eu contei tudo isso? Porque entre a visão de que o meu ministério ia cobrir a nação, até chegar aqui hoje com 61 anos de idade e ver os meus livros espalhados por todo o Brasil, hoje aonde eu chego, eu gozo do respeito. Estive nos Estados Unidos agora, eu fiquei assim, muito feliz por ver a autoridade que construímos e o respeito que gozamos aonde eu entro hoje. Só que de lá da visão até agora, meu irmão, eu tive que ralar demais. Sabe como eu escrevi minha primeira apostila? Eu morava em 2 cômodos, não tinha carro. Eu colocava meus livros dentro de uma mala, ia até a igreja, que era longe, a beça, às vezes a pé, para escrever com a máquina de datilografar emprestada da igreja. Para escrever minha primeira apostila. Sabe como é que era o meu telão? Um quadro negro, que depois eu comprei um Fiat 147 e eu amarrava em cima. E às vezes caía no meio do caminho. E eu cheio de giz e apagador, eu ia lá mais cedo e desenhava todo o esboço da mensagem. Por isso que você não pode desprezar o tempo das coisas pequenas. Sonha grande com humildade para começar do pequeno. E não tenha vergonha de começar do pequeno. Porque é isso que vai te dar autoridade quando você chegar aonde Deus vai te levar.
Se vocês me entendem, digam amém. Isso é poderoso. Quem vendia meus livros, minha esposa está ali, quem vendia meus livros era a minha esposa. A gente saía lá de Santo André, ia lá em São Paulo na Editora Vida, eu e ela de trem, pegava ônibus, comprava os livros para levar na nossa banca, não é? Aí não tinha livro escrito por aquele tempo. Aí eu e a Rose com aquelas caixas cheias no trem para cumprir o nosso ministério de distribuir conhecimento. Por isso que quando eu vejo um rapaz meio lerdo hoje, eu fico preocupado. Por isso que eu vejo algumas pessoas com preguiça, eu fico preocupado. Não vai, desse jeito não vai, irmão. Desse jeito não vai. Deixa eu falar algo aqui, mas eu vou omitir nomes e tal, para ninguém saber de quem eu estou falando aqui. Ontem aconteceu, aconteceu uma cena com um jovem. E aí, quando eu mandei um áudio para ele, ele mandou uma resposta assim: eu não sou pago para isso. Não é minha obrigação. Só que como ele é jovem e eu sou treinador, eu não posso deixar de ensinar um jovem que pode ir longe. Falei, vou te falar algo, porque você é jovem e eu te amo e você pode ir muito longe. Mas, não. Antes eu quero saber se você quer ouvir um conselho. Você quer? Aí ele ouviu. Pastor, pode falar. Deixa eu dizer uma coisa para você. Pessoas com mentalidade de excelência sempre entregam mais do que receberam para entregar. Quem só faz o que a obrigação lhe impõe, não pavimenta o caminho do sucesso e da prosperidade. Quem quer ir mais longe tem que entregar mais do que a obrigação lhe impõe. Porque fazer o que é pago e o convencional, qualquer um faz. Fazer além, só os excelentes. Só os extraordinários. Só quem quer crescer no conceito de Deus e crescer no conceito da liderança. Aí aproveitei para dar uma aula para ele. O resultado final: pastor, obrigado. Nunca mais ele vai esquecer disso. Líder treina, líder capacita, líder ferramentaliza, líder não descarta só por causa de um erro, de uma falha. Você também, alguém acreditou em você, alguém apostou em você, alguém não desistiu de você, alguém não desistiu de mim, alguém não desistiu de nós. É por isso que nós estamos aqui. E por que você está querendo desistir daquele que está lá na sua igreja precisando ser melhor treinado? Minha esposa está aqui e ela me ouve falar. Frequentemente, quando acontece às vezes algumas coisas, eu falo: Rose, nós não treinamos. O erro então é nosso. Então vamos treinar, vamos capacitar, vamos ferramentalizar, vamos orientar. Claro, se insistir e não querer aprender, aí é outra história. Mas enquanto quiser aprender, nós vamos treinar. Então preste atenção. Por que eu estou contando tudo isso? Porque algumas pessoas pensam que é fácil. Alguns vêm aqui, não é uma estrutura gigante aqui, mas é uma estrutura boa. Mas é uma estrutura interessante. Agora você sabe o que nos custou de trabalho suportar crítica, não de tanta gente. Sabe? Agora, não tem como você ver a arca ser construída sem passar por algumas situações que é para testar se você tem convicção mesmo. Para testar se você tem certeza da visão que Deus te deu mesmo. Então, vamos lá. A visão disciplina. A visão, olha lá. Disciplina onde devo investir os recursos. A sua habilidade ou inabilidade de gerir seus recursos revela se você tem clareza da sua visão ou não.
A maneira como você gerencia seus recursos fala muito a respeito da sua visão. Pô. Segundo, a visão disciplina o que eu devo ler. Se você, qual foi a visão que Deus te deu? Pastor, a minha igreja, a semelhança do Edu Bortolozzi, a semelhança do Telmo, é uma igreja com foco muito amplo na área de assistência social, e isso aqui está na minha veia aqui, e isso me enche os olhos, o coração. Pastor, mas por que você está lendo sobre botânica? Por que você está lendo sobre mecânica de avião? Por que você está gastando tanto tempo estudando aquilo que não tem alinhamento com a sua visão? Por exemplo, hoje eu estou numa estação que envolve família e liderança. O que eu tenho que ler? Eu posso ler, claro, de tudo um pouquinho, mas o meu foco maior é família e liderança. Tem a ver com a minha visão? Vou ler. Tem a ver com o meu propósito? Vou ler. Tem a ver com o que eu estou envolvido? Vou ler. Isso aqui não tem a ver. Eu vou ler um livro dessa grossura de mecânica de avião, sendo que eu não tem nada a ver com o meu propósito de vida, não tem nada a ver com a minha visão. Então, presta atenção. A minha leitura tem que ser orientada pela minha visão, pô. Certo? A minha leitura tem que ser orientada pela minha visão. Por exemplo, a Neidinha, ela é pastora e ela é nutróloga, médica nessa área aí. Faz sentido ela ficar lendo tudo sobre Fórmula 1? Como é que é o motor da Ferrari? Como é que é o freio? Faz sentido, sim ou não? Mostra-me a tua biblioteca, eu vou falar sobre a sua visão. Mostra para mim a sua biblioteca, eu vou falar sobre a sua visão. Então, ela me disciplina em relação ao que eu leio. Segundo, a visão disciplina o que eu devo assistir. O que eu devo assistir? Isso aqui tem a ver com... É claro, eu não estou aqui radicalizando, tá bom? Vez ou outra, você pode assistir um filme que não tem nada a ver com a sua visão, é entretenimento, é um espairecer da mente, certo? Agora, você não pode passar a semana inteira assistindo 3 séries, jogando seu tempo fora em algo que não vai agregar nada na tua visão. Não vai agregar nada na tua visão. Então, aquilo que eu assisto também, por exemplo, os podcasts que eu ouço, as mensagens que eu ouço, não é? Os pregadores que eu assisto, tem que estar alinhado com a minha visão, com o meu propósito de vida. Disciplina o que eu devo ouvir. Eu sou muito seletivo naquilo que eu ouço. E gosto sempre de ouvir homens e mulheres que estão mais alinhados com a minha forma também. É claro que eu ouço alguns diferentes, até para a gente agregar valor em relação ao que não devemos fazer, tá? A visão disciplina como eu devo me alimentar. Mostre-me o teu prato. Eu vou falar da tua visão. Eu sei que a Neidinha vai estar falando isso hoje à tarde, ninguém pode perder porque a gente vai ser provocado aqui por ela. Mas olhem para cá, por favor. Se Noé, que levou 100 anos para construir a arca, não tivesse uma dieta saudável, ele terminaria a arca, sim ou não? A pergunta é, do jeito que você está comendo, você vai terminar sua arca, irmão? Eu conheci um evangelista que morreu de tanto comer. Faz assim, por favor. Todos, faz assim. É o resultado das tuas escolhas. Entendeu? É o resultado das tuas escolhas.
Escreve aí. Quem não se submete à dor da disciplina, vírgula, amanhã vai chorar com a dor do remorso. Ponto. Quem não se submete à dor da disciplina, amanhã vai chorar com a dor do remorso. Isso é sério. A visão disciplina quais as pessoas que devo estar próximo. A visão disciplina quais as pessoas eu devo estar próximo. As mesas que você escolhe para sentar revela muito sobre sua consciência da visão que Deus te deu. Eu não sou um líder que tenho 1 milhão de amigos. Por quê? Porque eu tenho plena consciência de onde eu quero chegar e com quais pessoas eu devo me relacionar e quais destas eu devo estar mais perto. Inclusive, as mesas que você se senta, você deveria ser o pior de todos. Significa que você sempre está sentando com gente melhor do que você. E muitas vezes, acesso custa caro. E o grande problema é que a gente vê como gasto e não como investimento. Por exemplo, nós estamos sentados à mesa aqui. Quanto te custou? 10 mil? Não, deveria. Mas uma mentoria com Paulo Vieira, com Endel Carvalho, esses caras, sabe quanto um amigo paga para participar de uma reunião dessa de negócios? Junto com o Marcos Marques, sabe quanto ele paga? 90 mil por ano. Mas isso é uma mesa. Tem uma outra mesa que custa 200 mil por ano. Aí você fala com os caras que estão nessas mesas se eles querem sair. Não. Sabe por quê? Network. Às vezes, uma conexão gera R$1 milhão. Então, sentar em algumas mesas custa caro. Não economize quando a mesa que você pode sentar vai te levar para outro nível. Para de sentar com fofoqueiro, pô. Para de sentar com gente com mentalidade de escassez, medíocre, pequena. Para de sentar com pessoas que não enxergam um palmo do nariz, pô. Escolha melhor as mesas para sentar. Pague se for necessário para ter esse acesso aqui, ó. Esse acesso aqui, ó. Às vezes, sentar à mesa e fazer 3 perguntas te leva para um outro nível. Te expande a mente. Às vezes você ouve aqui uma experiência que injeta a você ânimo, amplia a sua visão e você sai daqui assim, ó, para voltar o ano que vem com uma história para contar. Quantos podem dizer amém? Amém? Isso é poderoso. Então a visão precisa disciplinar em que mesa eu me sento. A visão precisa dizer para mim quais são os homens no Brasil que eu preciso fazer uma visita. Um homem que me enche os olhos na sua liderança é o Estevão Fernandes. O Estevão, você me recebe na sua igreja um dia? Vou pagar uma passagem aérea, vou passar um final de semana lá. Aí você vai lá, eu conheço o coração de Estevão, vai te receber, vai almoçar com você, leva para conhecer a igreja, conta a história dele. Quando você volta para casa, você não é mais o mesmo. Você não é mais o mesmo. Mas, pastor, uma passagem aérea só para almoçar com o pastor Estevão. Então, você vai fazer parte do time dos medíocres, dos pequenos, dos insignificantes, pô.
Então, se você realmente tem uma visão, e essa visão, Deus já falou que é de uma arca, ou é da reconstrução de uma cidade a partir dos muros, e você vai deixar um legado, mude a mesa que você está se sentando. Pastor Ismael, quando eu estive lá, ele tem uma linda igreja, e eu falei, e aí, pastor? Falei, pastor Josué, aqui em Angola, eu já cheguei no teto. Tipo assim, as mesas que tem para sentar aqui, eu sou o mais avançado. Falei, tá bom, então eu vou te conectar com algumas pessoas do Brasil para você sentar em mesas que vai te levar para mais longe ainda. Ele veio na minha casa, aí ele falou assim, o senhor falou de um homem aqui no Brasil chamado Carlito Paz. O senhor poderia me conectar com ele? Falei, agora. Ô Carlito, eu estou com um amigo aqui da África. Você recebe ele aí, mostra a estrutura de igreja. Ô Josué, com maior alegria, manda ele vir aqui amanhã às 9 horas. Ele foi. Carlito recebeu ele. Ele teve um tempo de mesa com o Carlito e os pastores dele. Hoje, ele faz parte desta mesa. Hoje, ele levou a Inspire para Angola. Hoje, ele está conectado com os grandes líderes da Europa a partir da minha conexão com o Carlito e a mesa que ele começou a sentar. Você percebe? Só que ele teve que sair da África, pegar um avião, passar aqui uma semana. Então, a gente precisa entender que a visão vai ser apenas um sonho se não houver ação, investimento, disciplina. Isso é apenas um sonho. Então, vamos recapitular. Leia comigo então. A visão, disciplina, as escolhas dentro da prioridade do líder. Número 1, onde devo investir os recursos? Número 2, o que eu devo ler? Número 3, o que eu devo assistir? Número 4, o que eu devo ouvir? Número 5, como devo me alimentar? Número 6, quais as pessoas que devo estar próximo?